Bom dia de novo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, todo mundo. Novamente. Cadê a galera para me fazer essa chamada, hein? Ah, chegou. Então, vamos lá. Ademar, apareceu aí? Presente. Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Alguém? Faz esse favor para mim. Alice Vieira. Presente. Ana Júlia. Presente. André. Bruna. Presente. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Fred. Ainda não? Manda no chat. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Ô, Fernanda, eu estava presente na sua primeira aula. Eu pedi para você me lembrar. Obrigada. Gustavo. Gustavo, não? Escreveu aí não, gente? Gustavo? Não falou nada aqui no chat, não. Isaac Baruch. Presente. Isaac Sade. João Otávio. Presente. João Paulo. Presente. Júlia Breder. Manda no chat. Júlia Faria. Mandou também. Júlia Vieira. Manda no chat. Larissa. Ainda não? Larissa? Letícia. Presente. Letícia Lima. Manda no chat. Lucas. Maria Clara. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. A Maria Clara falou presente? Falou. Tá. Maria Eduarda Tasca. Falei, Fernanda. Falei presente. E a Garcia, tá aí também? Aqui. Maria... Mandou no chat. Tá, obrigada. Maria Yasmin. Presente. Mariana. Presente. Matheus Gouveia. Presente. Pedro. Sara. Sara não, gente? Vitor. Vitória. Alguém entrou aí depois que eu fiz a chamada?
Hoje, agora, nessa segunda aula? Vou fechar aqui, hein? Então, a gente vai falar de revisão. Eu disse que eu tenho em mente assim, o que é que o aluno precisa saber, e eu copiei uma prova e um exercício de revisão do ano passado. Vai ter pergunta próxima da outra. Aí eu falei que se vocês tivessem dúvida de algum exercício da apostila, que eu voltaria. Vocês olharam isso ou não? Vale para a semana que vem também, tá? A gente já está fazendo revisão. Eu Professor, mandei... eu tenho dúvida. Qual página? No evento que você corrigiu ainda no teste, a questão 9. Questão 9. Faz lá para mim. Dá uma olhada lá, que eu fiquei com dúvida nela. É a da menina com a bola de basquete? Isso. Vamos falar de novo. Tem 2 tipos de força, de contato e de campo. Eu vou falar qual que é a de campo, que o resto é contato. A de campo é a gravidade, a magnética, de ímã, e a elétrica, de carga positiva ou negativa. Só essas 3 são de campo. O que eu quero dizer quando eu uso a palavra campo? Deixa eu colocar eu aqui para mim ver se vocês estão me vendo. Campo é assim, olha. Imagina que isso aqui fosse ímã e isso aqui fosse ímã. São de cores separadas de propósito. Um é norte, outro é sul. A caneta toda é norte, a caneta toda é sul? Não. Os ímãs, eles têm uma propriedade de inseparabilidade. Se numa ponta é norte, na outra ponta tem que ser o sul. Se numa ponta é sul, na outra tem que ser o norte. Vamos supor, então, que eu esteja falando de polo norte e polo sul. Tá, se eu encostar, eu sei que atrai, mas eu não preciso encostar. Se eu ficar assim, eu percebo uma atração. Ou se eles forem de mesmo nome, norte-norte, eu percebo uma repulsão. Isso é força de campo. Assim como a gravidade. Eu não preciso bater lá no chão para me saber que existe uma gravidade. É uma força de campo. Eu sei que ela existe. Tudo que eu deixo cair é atraído para o centro da Terra. Tudo que tem massa é atraído para o centro da Terra. Peso é igual a massa vezes gravidade. Isso é campo. As demais são contato. Pegar, amassar, quebrar, empurrar. Eu tenho que pôr a mão, eu tenho que encostar. Quando a menina joga a bola de basquete, no momento que está na mão dela, é contato. A bola subiu por uma força de contato, ela impulsionou ela. Mas ela largou, a mão dela não está lá na bola. Então, a única força que atua é a força de campo, que no caso é a gravidade. Se o cara chutar uma bola no campo de futebol, chutar em linha reta, na horizontal, você vai colocar a força de atrito, porque ele tem contato com a grama, ele tem contato, a bola. A bola tem contato com a grama, a bola tem contato com o ar. Então, você vai desenhar uma força de resistência. Mas a força do pé dele na bola, você não vai desenhar mais, já saiu do pé dele. Isso cai muito na UFMG e no Colune, tá? Então, ali eu não vou desenhar a força da mão da menina. Já saiu da mão dela, a bola está no ar. A bola estando no ar, a única força que tem é a força peso, devido à atração gravitacional. Certo? Mas por que não pode ser a letra A, então? Porque a bola ela vai para cima e depois supostamente iria cair. Se você desenhar a letra A, você está desenhando a força que a menina empurrou a bola. E a força que a menina empurrou a bola, ela é de contato. Saiu da mão dela, não tem mais. Se esse vetor representasse velocidade, você poderia desenhar. Se ela está subindo, é porque ela tem uma velocidade para cima. Mas força, ela não tem mais. Ela vai perdendo velocidade. A gente fez isso com a bola no campo. Por que a bola vai perdendo velocidade? Justamente por causa do atrito com o ar. Saiu da mão dela, só tem força-peso. Ah, você acabou de falar a resistência do ar. Eu acabei de falar, mas o exercício ignorou a resistência do ar. A única força que tem aqui é a força-peso, devido à atração gravitacional, e é uma força de campo. Campo é uma área de atuação ao redor. Não necessariamente eu preciso ter contato, eu preciso encostar.
Tipo sacola de supermercado quando você vai pegar. Você já reparou que tende a querer agarrar no braço? Porque ali tem um campo elétrico. Quando a sacola foi enrolada naqueles apoios de supermercado, ela sofreu um atrito. Devido a esse atrito, ela adquiriu carga elétrica. Aquela sacola ali está eletrizada. Copo descartável também. Por isso que quando você chega perto, há uma atração nos seus pelos. Eu falei chegar perto. Você não precisa encostar para você perceber. É força de campo. Agora, empurrar a bola, chutar a bola, arremessar a bola, tudo isso é força de contato. Tem que ter mão, tem que ter pé. E a mão da menina não está na bola, não. Se por acaso no desenho eles tivessem colocado a mão dela embaixo, igual quando o jogador vai fazer cesta no basquete, se a mão dela tivesse desenhada embaixo aí, você podia colocar a força da mão dela. Podia não, deveria colocar a força da mão dela. Mas a mão dela não está na bola mais. Só tem força peso, só tem força aí de campo. Campo gravitacional. Certo? Beleza, entendi. Valeu. Alguma outra dúvida de exercício da apostila ou que a gente já fez na sala? Eu disse que essa pergunta vale para as próximas semanas, até a gente fazer prova. A gente acabou a apostila. É interessante vocês estudarem, refazer o exercício. Se aparecer dúvida, marca e na aula seguinte a gente faz de novo. Certo? A gente vai fazer então o exercício de revisão que eu coloquei aqui. Dê um referencial para o qual você, sentado em seu quarto, esteja em repouso e em movimento, mesmo você sentado no seu quarto. O que vocês colocariam aqui? Você está sentado no seu quarto, em relação a que você está em repouso? Estou esperando, hein, galera? Alguém leu o chat aí para mim? Ou é só para mim? Mariana colocou a cadeira. Em relação à cadeira. Mais algum outro, cadeira? Mais algum outro referencial? Se eu estou sentada no meu quarto, eu também estou em repouso em relação à minha roupa. Se eu usar o óculos, em relação ao meu óculos. Em relação ao chão do quarto. E por aí vai. Em relação a que eu estaria em movimento? Lembra que eu estou sentada no meu quarto. Em relação a que eu estaria em movimento? O que vocês colocaram aí? Não ouvi. Sei lá, com o computador? Fala de novo, por favor. Eu acho que ela falou em relação ao computador. Ao computador, eu estava pensando nisso enquanto vocês estavam respondendo. Eu tinha... Tá, em relação a... Se eu estivesse passando um vídeo que tivesse em movimento, em relação àquele vídeo, eu estaria em movimento. Mas como eu acho que vai ficar difícil para o povo entender, vamos tentar outro. Tem um, como diz o outro, universal. Em relação a que eu estaria em movimento, mesmo sentadinha na minha cadeira? Ao Sol. Lembra que a Terra gira ao redor do Sol? Em relação ao Sol, estaria em movimento. Vou colocar isso aqui. Ao Sol. Uma outra possibilidade é se eu tivesse um ventilador no quarto e ele tivesse ligado. Em relação à pá do ventilador, estaria em movimento. Vou colocar isso aqui. Ventilador. Fernanda. Oi. A Júlia Vieira perguntou no chat se funcionaria se pudesse falar que a gente está em movimento em relação à nossa mãe que passa perto da gente. Vale. Em relação aos carros que passam na rua, vou escrever aqui. Um ventilador funcionando em relação à pá do ventilador.
em relação a alguma pessoa que passa ao seu lado, igual ela falou a mãe dela, em relação à mãe que passa do lado, ao lado, em relação a carros de movimento na rua, em relação aos carros que passam na rua, e por aí vai. Eu vou ir fazendo, se alguém não entender, interrompa, por favor. Qual a velocidade desenvolvida por um corpo que percorre 144 quilômetros em 2 horas? Dê a sua resposta em metros por segundo, metro por segundo. Primeiro, vamos fazer do jeito que está ali. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, vai ficar, velocidade é igual a 144 dividido por 2. Não precisei transformar nada. Quilômetro por hora é uma resposta válida. 72 quilômetros por hora. Só que ele pediu a resposta em metro por segundo. O que eu faço? O que eu faço para passar isso aqui para metro por segundo? Multiplica por... Multiplica ou divide por 3,6? Divide por 3,6. Divide por 3,6, que no caso dá 20 metros por segundo. Um outro recurso que eu teria é transformar 144 mil metros, e aqui eu teria que transformar para segundo. Olha como é que vai complicando. 1 hora é 3.600 segundos. 2 horas, 7.200 segundos. Aí ficaria 144 mil dividido por 7.200. Aí daria esses 20 direto. Eu prefiro fazer do jeito que eu fiz aqui, dividir por 3,6. Eu acho mais prático. A velocidade de um corpo é de 20 metros por segundo. Qual a distância que ele percorre em 5 segundos? A fórmula é a mesma. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, vai ser 20 é igual a D sobre 5. Esse 5 está dividindo, esse 5 vai para antes da igualdade multiplicando. É igual a D. Então, D é igual a 100 metros. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Em quanto tempo percorre 68 quilômetros? Esse quilômetro vai ter que virar metro. As unidades têm que ser equivalentes. É só acrescentar 3 zeros, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, vai ficar velocidade igual a distância sobre tempo. 340 é igual a 68.000, que eu tenho que chamar de metro, dividido pelo tempo. O tempo está dividindo, o tempo passa multiplicando. 340T é igual a 68.000. Aí, olha o que eu vou arrumar agora. O 340 está multiplicando o T. Então, 340 vai passar dividindo. 68.000 dividido por 340. Quando é número inteiro assim, é fácil fazer conta, ó. O 680 dividido pelo 340 dá 2. Só que eu deixei 2 zeros para trás. Eu coloco eles aqui, ó. 200 segundos. Qual a aceleração de um corpo que varia sua velocidade de 8 metros por segundo para 18 metros por segundo em 5 segundos? Agora a gente vai para a fórmula da aceleração. A é igual a V menos VO sobre T. Esse A é minúsculo. Deixa eu fazer aqui na frente, senão vai dar maiúsculo outra vez. A é igual. A velocidade final dele é 18. A velocidade inicial dele é 8. Eu tenho que prestar atenção no exercício, tá? Não é o maior menos o menor aqui. Eu tenho que ler o exercício. Ele falou que é de 8 para 18. Então, 18 é final. A inicial é 8. Eu poderia falar o contrário. Poderia ser uma frenagem. Eu poderia falar de 18 para 8. Tem que prestar atenção na ordem. Então, aqui no caso é de 8 para 18 e é final menos inicial. Então, ficou 18 menos 8 dividido por 5. Então, A é igual a 18 menos 8, 10 dividido por 5. Então, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado.
2 metros por segundo ao quadrado, porque a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Qual o módulo da aceleração de um corpo que tem sua velocidade variando de 20 para 15 em 5 segundos? Olha lá o que eu falei, ó. 20 para 15, freou, a velocidade diminuiu. E, no entanto, na hora de eu fazer o exercício, eu tenho que obedecer aquela ordem lá, ó. A igual V menos VO sobre T. Depois eu conserto o A. A igual, a velocidade final agora é 15. E a velocidade inicial é 20. Então, é 15 menos 20 sobre 5. 15 menos 20 é menos 5. Dividido por 5. E menos 5 dividido por 5 é menos 1. Por que que deu negativo? Porque freou. Toda vez que for freado, vai dar negativo. Só que ele me perguntou módulo. É interessante vocês lembrarem disso, porque no Enem, no Colune, na UFMG, é comum eles perguntarem módulo. O módulo não entra sinal. Então, vou colocar aqui, ó, módulo é 1 metro por segundo ao quadrado. O módulo não entra sinal. A gente fala que é valor absoluto. Ó, ninguém fala nada, eu vou fazendo, hein? A aceleração de um corpo é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Supondo que ele parta do repouso, qual a velocidade após 4 segundos? A fórmula é a mesma. A igual a V menos VO sobre T. Só que agora eu tenho aceleração. Então, vai ficar 2,5 é igual a velocidade final dele. Eu não sei, é o que ele quer saber. A velocidade inicial, supondo que ele parta do repouso, velocidade inicial é 0. Quando ele falar assim, um veículo estava a 72 km por hora e parou, a velocidade final dele vai ser 0. Agora aqui, ó, supondo que ele parta do repouso, a velocidade inicial é que é 0. Sobre o tempo que é de 4 segundos. Eu vou pegar esse 4 segundos que está dividindo e vou passar para antes da igualdade multiplicando. 2,5 vezes 4 é igual a V menos 0, é V. Mas eu vou repetir o menos 0 aqui para vocês entenderem. Vou fazer devagar. 2,5 vezes 4 é 10. V menos 0 é V. Então, se 10 é igual a V, V é igual a 10 metros por segundo. Um objeto é abandonado de uma certa altura. Abandonado, a velocidade inicial é 0. É diferente de eu falar arremessei. Arremessar, eu joguei. No caso, ele falou abandonou. Eu abri a mão e deixei cair. A velocidade inicial é 0. Abandonado de uma certa altura, qual a velocidade atingida após 5 segundos de queda? A igual a V menos VO sobre T. É a mesma coisa, só que agora ele falou de gravidade. Gravidade é aceleração, então não muda nada na minha fórmula. Então vai ficar 10 é igual a velocidade final, eu estou querendo saber, ele foi abandonado, então a velocidade inicial é 0 e o tempo ele falou que é de 5 segundos. Vou pegar esse 5 que está dividindo e vou passar ele para antes da igualdade multiplicando. V menos 0 é V. Então, eu já sei que o V vai ser de 50 metros por segundo. Eu poderia ter feito isso no raciocínio. Quando eu expliquei queda livre, eu falei isso, olha. Deixei cair. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Passou 1 segundo. Qual que é a velocidade? 10 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, então agora são 2. 20 metros por segundo. 3 segundos, 30 metros por segundo. 4 segundos, 40 metros por segundo. 5 segundos, 50 metros por segundo, que é a nossa resposta. A gravidade, quando cai, aumenta de 10 em 10. Quando eu jogo para cima, diminui de 10 em 10, porque aí é freado, é desacelerado. Aqui é o caso agora, ó. Lança-se um objeto verticalmente para cima e ele para em 3 segundos. Qual a velocidade
de lançamento. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou usar a mesma fórmula. A igual a V menos VO sobre T. Vamos corrigir esse A aqui de novo. Só que agora eu lancei para cima, então é menos 10, porque está contrária à gravidade. Menos 10 é igual, a velocidade final dele é 0, porque falou que ele vai parar. Por que ele para? Porque eu falei que vai diminuindo de 10 em 10. Quando chega no 0, ele para e cai de novo. Ele não fica lá de bobeira no ar, ele cai por causa da gravidade, que é uma força de campo. Menos VO sobre 3. O 3 está dividindo, o 3 passa multiplicando. Menos 10 vezes 3 é igual a 0 menos V, menos V. VO no caso, né? Menos 10 vezes 3, menos 30. Menos 30 é igual a menos VO. Multiplica por menos 1, VO é igual a 30 metros por segundo. Vamos ver se a nossa resposta faz sentido. Então, eu achei que a velocidade de lançamento foi 30. Saiu da minha mão com 30. Era uma força de contato. Saiu da minha mão, tá? Deixou de ter, só vai ter a gravidade agora. Era 30. Passou 1 segundo, é 20, porque está contrário à gravidade. A gravidade agora funciona como um freio. Passou mais 1 segundo. Era 30, passou um 20, passou mais um 10. Passou mais 1 segundo, 0. Em 3 segundos é 0. Se a velocidade final é 0, ela para cair. Aí ela cai acelerada novamente, porque agora ela está a favor da gravidade. Um corpo tem sua velocidade variando de 2 metros por segundo para 12 metros por segundo em 5 segundos. Qual a distância percorrida? Eu vou ter que fazer 2 contas. Uma conta para achar a aceleração, a outra conta para achar a distância. Ah, mas ele não te pediu aceleração, pediu distância. Não tem fórmula de distância sem ter aceleração. Então, primeiro eu tenho que achar a aceleração. Ah, igual. Vocês estão tão calados que eu estou me assustando. Vocês estão entendendo tudo que eu estou fazendo? V menos VO sobre T. A aceleração aqui eu não tenho, vou ter que achar. A velocidade final é 12. A inicial é 2. O tempo é 5. 12 menos 2, o que vocês estão perguntando aí? Fala para mim. Lê para mim aí alguém, por favor. Eu acho que é privado para você, Fernanda. Vou olhar então. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho a aceleração, eu posso usar qualquer uma fórmula da distância. Qual qualquer uma que você está falando? V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD, ou então, D é igual a VOT mais 1 meio de AT quadrado. Qualquer uma das duas vai dar certo. Ô, Matheus, eu não acho a minha prova difícil, não. Eu tento fazê-la bem dentro do que eu expliquei, do que eu comentei na aula. Eu acho que as minhas provas são de graça, mas não sei, né? Talvez você não ache. Então, aqui eu posso usar qualquer fórmula de distância. Vamos tentar aquela do Torricelli primeiro. V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Depois eu mexo naquele quadrado ali. Velocidade final ao quadrado é o 12. 12 ao quadrado, eu vou ter que mexer agora, não vou continuar. Velocidade inicial é o 2. Mais 2 vezes o A que deu 2, vezes o D que eu tô querendo saber. Deixa eu arrumar isso aqui. Alguém sabe quanto que é 12 ao quadrado? 12 vezes 12? 144. 144, vamos colocar ali. Então, eu vou para outra linha assim. 144 é igual, 2 vezes 2, 4, mais
2 vezes 2 também é 4, vezes D. Como é que eu vou terminar isso aqui? Vou fazer bem devagar para vocês entenderem. O 4 que está somando lá do outro lado, vai passar para cá subtraindo. Então, passou subtraindo. O 4D eu vou repetir. 144 menos 4, 140. Agora, o 4 que está multiplicando o D vai passar para cá dividindo. 144 dividido por 4 é igual a D. Como é que eu faço isso aqui sem calculadora? Eu faço assim, ó. 140 dividido por 2, 70. Dividido por 2 de novo, 35. Então, 140 dividido por 4 são 35 metros. Eu disse que eu tinha outro jeito de fazer. Vamos fazer do outro jeito? Tem que dar a mesma resposta. Se não der, porque eu fiz alguma coisa errada. A outra fórmula é D é igual a VOT mais 1/2 vezes A vezes T ao quadrado. Essa é a outra equação. Precisa fazer nas duas? Não, eu vou fazer para vocês terem opção de escolha. Você faz em uma ou outra, tanto faz. Então, nessa outra opção, D igual. A minha velocidade inicial é 2, o meu tempo é 5, mais 1 sobre 2 vezes. A minha aceleração é 2 vezes o tempo ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Esse ponto eu estou pondo aqui só para mim conseguir colocar isso aqui ao quadrado sem fazer bagunça. Então, vamos ver como é que isso vai ficar. D igual 2 vezes 5, 10, mais, eu vou repetir esse 1,5 aqui para não ficar confuso, vezes 2 vezes, quanto que é 5 ao quadrado? 25, né? D é igual 10, agora olha o que eu vou arrumar aqui. Corta os dois, porque tá dividindo e multiplicando. Posso, aí dá 25, mas eu ia falar diferente, o raciocínio dele foi melhor do que o meu. Então, dá os mesmos 35 que a gente tinha falado, ó, tinha achado. Eu ia fazer assim, ó, 2 vezes 25, 50, dividido por 2, 25. Ele foi mais rápido, ele cortou o 2 de cima com o 2 de baixo. Olha lá, eu falei que eu tenho mania de me repetir, eu vou tirar isso daqui. Isso aqui a gente já respondeu, a história lá do quarto. Aí eu vou voltar nisso aqui tudo de novo. Deixa eu ver se eu coloquei leis de Newton aqui. Eu vou apagar isso aqui, a gente já fez. Aqui, achei um de peso. Só que aí eu tenho que mudar o número, né? Deixa eu ver que número foi esse. Esse foi o número 10. Então, vamos aqui. 11. O peso de um corpo na Lua é 48 newtons. Determine o peso desse corpo na Terra. A fórmula é assim. Peso é igual a massa vezes gravidade. Peso é igual a massa vezes gravidade. Lá na Lua, falou que vale 48. Se é na Lua, eu tenho que usar a gravidade da Lua, tá? 1,6. 1,6 está multiplicando. 1,6 passa dividindo. Aí, como é que eu faço essa conta aqui sem calculadora? Se fosse 48 dividido por 16, daria 3. Como é 1,6, então vai dar 30, porque eu tenho que andar uma casa. Então, a massa dele é de 30 quilogramas. Eu fui fazendo o exercício e nem li o que perguntou. Determina o peso na Terra. Eu achei a massa, ele quer peso. Aí eu tenho que voltar, então. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Só que agora eu vou usar a gravidade da Terra. Peso é igual a 30 vezes 10. Então, eu vou ter um peso de 300 newtons. A única coisa que você tem que prestar atenção nesse tipo de exercício, que é comum ele mandar você usar 9,8. Aí você tem que usar 9,8 para a resposta dar exata. Mas aqui ele falou 10, então é a letra B. Deixa eu escrever aqui que é a letra B. Letra B. Ah, esse aqui também é legal, ó. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água, chamada F1, trazendo-a, deixa eu diminuir aqui, senão não enxergo, trazendo-a na direção do seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador F2, para que ele se mova para frente durante o nado.
Então, o cara empurra a água para trás, a água empurra ele para frente. Assinale a resposta correta. A letra A. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Não, não é isso. Isso aqui é ação e reação. Ele empurra a água empurra ele. Deixa eu ver aonde vai estar isso. Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, o empurra para frente. É essa, mas vamos ver se tem alguma outra que dá dúvida. O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo à lei das forças. Ficou errado a lei das forças aqui, a segunda lei de Newton, não é isso. Qual que é a segunda lei mesmo? Força é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo aplicando sobre... Não, não é isso. O nadador poderá mover, pois as forças que aplica na água é maior... gente, a ação e reação é sempre igual e é no mesmo instante. É errado eu falar que a força que ele empurra a água é maior do que a água empurra ele, ou o contrário. Ou eu falar que a água empurra ele com a força maior, é igual. Os efeitos são diferentes. As forças são iguais quando se trata de ação e reação. E não se anulam porque são corpos diferentes. O nadador poderá mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior. Não é. Então, é a letra, vamos voltar lá que eu esqueci qual que é. Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, o empurra para frente. É a letra B de bola. Essa outra, olha. Essa que eu lembro quando eu coloquei ela na prova, os meninos tiveram muita dúvida. Analise as afirmações a respeito da inércia e marque a alternativa falsa. Então, tem uma errada. A massa é medida quantitativa de inércia. Eu falei a história da carreta. Um objeto com muita massa, é difícil eu colocar ele em movimento. E também é difícil eu parar. Eu falei que é difícil para uma carreta frear quando está descendo a serra, porque ela tem muita massa, a quantidade de inércia dela é muito grande. Então, a letra A está certa. Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento retilíneo perpetuamente, para sempre. É verdade, é o que acontece no espaço, onde é vácuo. A situação de movimento retilíneo uniforme é denominada equilíbrio dinâmico. Sim, movimento retilíneo uniforme e repouso é condição de inércia. Não precisa ter força atuando, ou se tiver, elas se anulam. É comum falar equilíbrio dinâmico ou equilíbrio cinético, tá? As duas palavras se referem a um equilíbrio de movimento. Todas as duas estão certas. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente. Essa aqui está errada, eu vou explicar por quê. Deixa eu ver se tem letra E. O princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou com velocidade constante em linha reta. A letra E está certa. É a letra D que está errada. Alguém sabe me explicar por quê? Letra D. Letra D. Vou ler ela de novo. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente, para sempre. Alguém sabe por que essa está errada? Eu tenho que pensar no movimento circular uniforme. Lembra lá da história da pedra no barbante? Se o barbante arrebenta, a pedra sai pela tangente, que é movimento retilíneo uniforme, que é em linha reta. Então, essa aqui está errada, porque ela tem uma aceleração constante, quando eu giro ela com velocidade constante, mas, no entanto, se o barbante arrebenta, ela sai. Então, não é assim. Deixa eu ver como é que eu vou justificar. A tendência de um corpo em movimento uniforme com aceleração constante é manter esse movimento. Não. Uma vírgula aqui, né? No caso de uma pedra girando com velocidade constante, presa a um barbante, ao arrebentar
a pedra sai em linha reta.